E é isso que é, minha gente boa. E é isso que é, estamos ao vivo. Estamos ao vivo na nossa livezota, na nossa livezinha gostosa. Vamos entrando, vai todo mundo entrando gostoso. Que hoje vai ser bom, hein? Hoje vai ser curioso. Hoje a história é porreta. Hoje a história é boa. A gente vai falar de um livro. Ó a Julinha aí, tudo bem, Julinha? Muito interessante, que eu acabei de ler e que já está disponível nas melhores livrarias do ramo. E vou conversar com o autor desse livro aqui hoje. Vou esperar chegar mais gente para anunciar, para falar como é que isso vai ser. Tem coisa boa, tem coisa violenta. Ele já até está entre nós aqui. Vou esperar um pouquinho mais chegar o pessoal, isso aí, o pessoal vai entrando. Eu li um livro que eu vi recomendado. Onde é que eu vi recomendado isso? Será que foi eu vi que o Freixo tinha recomendado, mas chamado República das Milícias. Eu sempre quis entender um pouco essa ideia das milícias, o que é isso. E aí eu fui atrás, aliás, demorei a encontrar, hein? Fui procurando e comprei, inclusive, no Kindle. E aí, mas ele com certeza tem um livrinho, ele vai mostrar pra vocês bonitinho, República das Milícias. E aí, menina, eu fui lendo e fui devorando, gostando, mas me desesperando, ficando a par. Você conhece as histórias a história da milícia no Rio de Janeiro? A minha irmã aqui, Alice, passando. Você conhece a história das milícias aqui no Rio? Como começou, como não começou? Sabe quem é Queiroz de verdade? O Adriano da Nóbrega. Morreu. Quem era esse cara mesmo? Família Bolsonaro. Vamos entender isso tudo melhor agora com o Bruno, que já está entre nós. Bruno Paes Manso, que é escritor, jornalista, e que já tinha feito um livro do PCC, que eu já tinha lido, muito legal, e agora ele vai falar com a gente. Bruno, vou te chamar aqui, ele vai falar, me tirar as dúvidas e o meu desespero sobre as milícias aqui no Rio. Vamos entender melhor isso. Olá, olá, como vai? Tudo bem? E aí, Poxa, tudo certo? Essa Tudo luz aqui tá ótimo. meio sinistra, mas tudo bem. Uma luz meio de... Mas para o tema que vem aí, o sinistro é uma boa palavra. Essa sombra do lado aqui. Essa sombra, essa sombra. Muito bem, muito bem. Eu estava mostrando aqui que eu comprei o meu livro virtual, então ele está aqui, eu não tenho ele na mão para mostrar a capinha bonitinha. Sabe que eu tenho esse problema, assim, eu sou da velha guarda, eu gosto de sentir o cheiro do livro, de pegar, de abrir, de fazer anotação, de rabiscar, e aí não dá para rabiscar o Kindle. Não, é um problema. Eu até pedi, eu ouvi você falando que ia pedir para eu mostrar o livro, eu pedi para trazerem aqui, que eu não estava com ele na mão. Mas eu também adoro jornal, adoro papel. Então, é isso. Dá essa vontade de pegar e de segurar. E aí, enfim, eu comecei a ler. Eu acho que eu comprei semana passada e comecei, li inteiro, te mandei até a mensagem, te achei e te mandei a mensagem, dizendo assim: meu Deus, li o livro, adorei, mas tô meio deprimido até um pouco. Vamos fazer essa live. E aí, eu quero começar, deixa eu já anotar aqui para as pessoas que entrarem, vou deixar aqui República das Milícias, que as pessoas vão ficar perguntando: que livro é, que livro é, que livro é, quem é? Deixa eu anotar aqui, eu vou botar o seu arroba aqui para as pessoas. Qual que é o seu arroba mesmo? Mansobê, @Mansobê. Vai aparecer aqui para mim. Manso B, pronto, aqui, boa. Aí eu posto aqui e aí eu fixo o comentário para todo mundo que entrar já saber. Maravilha, perfeito. Me conta, eu vou querer saber muitos detalhes técnicos aí, mas quero Uhum. que você fale um pouco, é, primeiro assim, o que te interessou para te levar a vasculhar milícia? Que sarna é essa que tu foi arranjar para se coçar? Pois é. Pois é, eu tinha acabado de escrever aquele livro com a Camila Nunes Dias sobre o PCC. A gente chegou a conversar no papo de segunda e tal. E a gente escreveu durante a campanha eleitoral de 2018. E eu achava que ia ser um tema importante por causa das rebeliões que aconteceram nos presídios de 2017, Alckmin, Haddad, Lula. Imaginava que o contexto ia demandar esse tipo de debate, né? Mas a gente foi atropelado pela onda Bolsonaro. No primeiro semestre era impossível, eu era incapaz de imaginar que ele poderia ser eleito presidente da República. Houve a morte da Marielle, né, que deixou a gente super impactado. Eu estava acabando o livro quando a Marielle foi assassinada.
E, diante desse atropelo e da eleição do Bolsonaro, o meu editor, o Flávio Moura, lá da Todavia, me provocou para eu escrever sobre o Rio. No começo eu fiquei meio assustado, assim, meio me sentindo desconfortável. A gente pensou qual seria a abordagem, Marielle, seria milícias. E aí a gente decidiu tentar entender essa eleição do Bolsonaro, por que 60 milhões de pessoas escolheram Bolsonaro, contando a história um pouco do crime no Rio, contando um pouco a história da violência no Rio, até chegar nas milícias, e para tentar entender um pouco essa sedução que a violência causa nas pessoas como um instrumento de ordem, né? Como se a violência fosse capaz de impor a ordem, ter um caráter pedagógico, de ensinar as pessoas, tal. Então, foi essa tentativa, né? Um paulista cair de paraquedas. Você é do Rio, né? Eu sou do Rio, mas morei 19 anos em São Paulo, e depois, com 19, eu vim para o Rio, voltei para a minha terra. Tá. E aí, quando você... O que mudou da tua percepção de milícia, do que você tinha antes de começar a escrever o livro, para agora que você já lançou isso? Eu acho que mudou muita coisa e talvez... o caso da Marielle, eu acho que foi... da morte da Marielle do Anderson, foi emblemático, e talvez a coisa que mais tenha mudado do que eu esperava na minha cabeça foi como, de alguma forma, esse caso trouxe muita informação à tona que a gente não sabia direito. E uma delas é a ligação muito pesada da polícia e a conivência da polícia com um grupo de matadores que vinha matando há mais de 10 anos no Rio, e o papel da segunda geração de bicheiro na formação desses grupos e no sustento e na parceria com as milícias, né? Então, o Rio de Janeiro tem essa relação com o jogo do bicho, que tem até um lado meio folclórico, da malandragem, do cara de chapéu branco, do patrono das escolas de samba, né? Que dividiam o crime na cidade e mantinham sob uma relativa ordem a divisão dos territórios. Castor, Capitão Guimarães, financiando a escola de samba, eram vistos com uma certa benevolência. Só que conforme eles vão envelhecendo e morrendo, os filhos dele começam a travar uma guerra sangrenta pelo espólio dos pais, né? E aí a coisa começa a degringolar e eles começam a organizar esses grupos de matadores que passam, formados por policiais militares, o Adriano da Nóbrega é um deles, que vai mudar um pouco a cena criminal do Rio, principalmente quando eles passam a atuar junto com as milícias, né? E tudo isso veio à tona depois de um depoimento importante no caso da morte da Marielle, que era o Orlando Curicica, que revelou muito dessa história que ficava meio no bastidor, ninguém sabia direito, né, como funcionava. Então, essa relação da milícia com as polícias, com o bicho, para mim foi bem interessante entender melhor esse aspecto aí. Não, eu fui também entrando, escarafunchando aí dentro dos livros, dos capítulos, assim, muita coisa foi me abrindo, assim, coisas que eu não imaginava, coisas que eu tinha ouvido falar, então eu queria meio ir numa ordem lógica, assim, para as pessoas que estão assistindo também entenderem um pouco como é um tratado geral sobre a milícia, da sua criação, do seu desenvolvimento. Existia uma falsa sensação, quer dizer, não sei se é a falsa sensação, mas existia uma sensação da população de que milícia era bom, porque combatia o tráfico, tudo bem que tinha lá os seus excessos, mas no fim das contas eram os policiais fazendo justiça. Eu queria entender um pouco esse perfil do brasileiro que tolera o justiciamento, né, e esse tipo o do bem, né, assassinato do bem, e em que momento as pessoas se deram conta de que, não, então milícia não é bom, não. Uhum. É muito difícil, né, você viver no cotidiano com medo de ser assaltado no ponto de ônibus quando você vai trabalhar, ganha um salário mínimo. Isso é muito revoltante, né? No caso específico do Rio, esse trauma da violência era ainda mais aguçado por causa da história dos conflitos do tráfico de drogas no meio da cidade, com fuzis muito pesados e balas perdidas. A pessoa se esconde atrás da porta do carro, não consegue, porque a bala do fuzil fura a porta do carro. Todas essas coisas muito traumáticas, né? E as milícias, a partir dos anos 2000, elas souberam se vender como até o César Maia, na época, chamava de autodefesa comunitária, né? Como no caso do Rio de Janeiro, o varejo da droga
ele depende do domínio territorial, isso é muito presente no Rio, em São Paulo não é tanto assim, mas no Rio o domínio territorial é muito presente, as milícias começaram a disputar territórios e se colocar como uma espécie de antídoto disso, né, da ocupação do tráfico de drogas. E a partir disso passou a se vender como esse remédio, né, contra o crime ou contra a violência. Isso mudou muito depois de 2008, né, quando o Marcelo Freixo foi eleito pela primeira vez deputado estadual e o irmão dele tinha sido morto por um grupo de policiais milicianos, né, na véspera da eleição. Ele assume e apresenta um pedido de CPI das milícias que é empurrado com a barriga. Nessa época, os deputados milicianos tinham sido eleitos e tal. Mas em 2008 tem um grupo de jornalistas do jornal O Dia que vai fazer uma investigação no Batã, que é um bairro que era dominado pelas milícias e se disfarçam de moradores. E são descobertos no meio dessa apuração. E quando eles são descobertos, eles são torturados horas e horas, inclusive uma mulher, um fotógrafo e um motorista, e isso causa um escândalo muito grande, né? Na opinião pública, assim como a morte do Tim Lopes já havia causado em 2002, quando os traficantes mataram o Tim Lopes. Nesse caso, foi a milícia que fez essa tortura. Isso causa essa imensa comoção e a CPI das milícias é aprovada e, a partir daí, elas ganham o carimbo de quadrilha, né? A partir de 2008, elas mudam o status e as pessoas começam a perceber que é mais uma quadrilha disputando o poder no Rio. E uma associação, essa coisa de que milícia era bom e traficante era ruim, e nessa sua pesquisa, milícia e traficante se falam tranquilo, se comunicam, se trocam, se comercializam coisas, né? Isso é uma coisa que eu, como paulista, assim, identifiquei, que muitas vezes que eu estava falando com as pessoas do Rio, em bairros de milícia, e tentando entender um pouco essa cena, muitas vezes vinham essa pergunta, mas você prefere tráfico ou milícia? Como se só houvesse essas duas opções e não houvesse a opção de Estado de Direito, de você libertar essas comunidades de ambas as tiranias, que são ruins cada uma à sua forma, né? A milícia, ela cobra taxas extorsivas, mas a vantagem de uma tirania miliciana é que as operações policiais não ocorrem com a frequência que ocorrem nos morros dominados pelo tráfico. Então você vive uma sensação de tranquilidade maior, apesar de ser extorquido por esses grupos. A milícia te protege da polícia, que loucura. Porque tem a parceria, tem muitos policiais e tal, né? E já o tráfico não, ele vende, consegue a receita pela venda de droga, mas você tem operações cotidianas, diárias, não pode ir para a escola por causa dos tiroteios, helicóptero sobrevoando a casa, caveirão, aquelas coisas todas, que dá uma sensação de muita vulnerabilidade. Mas, a partir de 2013, 2014, a milícia, conforme foi ficando cada vez mais dominante, passou a fazer parcerias, principalmente com o Terceiro Comando Puro, na Zona Oeste, Campo Grande, Santa Cruz, para gerir também o tráfico de drogas nesse território. Porque eles querem dominar o território e ter o máximo de receitas possível vindas desse território, né? Então, taxa de gás, taxa de extorsão de população e do comércio, venda de terrenos em lugares protegidos ambientalmente, imóveis irregulares, cigarro pirata. Quanto mais receita você conseguir extrair desse mercado, melhor. Naturalmente, o tráfico de drogas foi entrando e virando mais uma receita, porque o negócio é lucrar e ganhar dinheiro, né? A ideologia é dinheirista, né? Eles são dinheiristas. Assim. Essas máquinas caça-níquel que a gente vê tanto, assim, ouve falar, eu sempre fiquei pensando o quanto de dinheiro isso gera e quanto dá, porque no fim das contas as pessoas estão lá botando as moedinhas e batendo aquilo, e isso gera muito dinheiro, né? Gera dinheiro, mas também você tem toda uma possibilidade de vender essas placas para outros países onde o jogo é permitido. Então você tem conexões internacionais desses grupos, que operações e investigações policiais já identificaram no Uruguai, no Paraguai, em países da América do Sul que permitem o jogo. E você tem os bingos clandestinos, você tem hoje até mesmo esses sites de apostas na internet. O jogo e a aposta, a possibilidade de você ficar rico atrai e seduz muita gente, né? que gosta dessa emoção. E por ser ilegal,
só tem gente disposta a se arriscar e com um perfil criminoso fazendo parte desse meio, né? Total. Para quem está entrando agora, estou conversando com o Bruno Paes Manso, que é escritor do livro A República das Milícias, e a gente está falando, inclusive, desse assunto, então só para você que chegou agora ser inteirado do que está rolando. E aí, lendo o teu livro, é que eu entendi quem era o Queiroz. Acho que eu nunca tinha me dado conta, exatamente, que é uma figura tão mítica, já é lendária. É o novo Saci Pererê. Então, e aí que eu me dei conta de quem ele é e do perigo que todos nós corremos. Me conta um pouquinho, assim, o Adriano da Nóbrega, apesar de a esse sim eu sabia um pouco mais, mas o público não ficou tão conhecido como o Queiroz. O Queiroz, quem é o Queiroz? Explica pra gente quem é o Queiroz, quem foi ele lá atrás, de onde ele vem e por que ele é uma figura tão chave para a gente entrar no próximo assunto que eu vou falar. Se a gente está falando de milícia, por que falar de Bolsonaro é importante nesse lugar? Fala do Queiroz um pouco. O Queiroz ele ficou amigo do Bolsonaro no Exército, nos anos 80 ainda. E quando o Bolsonaro sai do Exército, né, é reformado, depois de acusação de tentar soltar bombas e fazer atentados terroristas nos anos 80, ele ingressa na política, né, vai virar parlamentar e começa a ficar muito popular com esse discurso meio bizarro de guerra ao crime e tudo mais. A partir daí, a partir dessa popularidade que ele consegue, dessa atenção que ele tem, ele começa a tentar eleger os filhos também, né? O Carlos Bolsonaro é eleito vereador com 17 anos, né? Ele concorre aos 17 anos e é eleito aos 18. E o Flávio, aos 22 anos, ele tenta pela primeira vez correr a vaga de deputado estadual. E o Queiroz é o cara que vai fazer a mediação. Peraí, seu áudio ficou esquisito agora. Peraí, que seu áudio deu uma sumida. Tinha gente tentando falar comigo por telefone. Melhorou agora? Alô? Voltou. Acho que é a tentativa de falarem comigo aqui. E aí o Flávio, aos 22 anos, ia ser eleito e o Queiroz entra como a figura que vai ajudar o Flávio a fazer e conseguir votos com o sobrenome da família, com os policiais e tudo mais. Só que o Queiroz tinha uma trajetória na Polícia Militar, no 18º Batalhão, justamente o batalhão em Jacarepaguá, que tinha sido fundamental para o crescimento das milícias, né? Porque as milícias crescem no entorno do Rio das Pedras, na Zona Oeste, que era o batalhão sob responsabilidade desse 18º, essa região era sob responsabilidade do 18º. E o Queiroz tinha essa trajetória nesse lugar, já tinha sido acusado de uma série de irregularidades, inclusive de extorquir traficantes, para soltar traficantes, que era considerado a polícia mineira, né, de minerar traficante para conseguir dinheiro. E chegou a matar, em 2003, uma pessoa junto com o então tenente Adriano Magalhães da Nóbrega, que era um cara egresso do BOPE, e eles juntos, em Cidade de Deus, mataram uma pessoa alegando que foi tiroteio, não teve grandes investigações. Mas, a partir daí, no ano seguinte, o Adriano vai para o 16º Batalhão, o Queiroz continua na polícia, e ele é acusado de matar uma testemunha de um crime, o Adriano Magalhães da Nóbrega, de matar uma testemunha de um crime que ele e o grupo de policiais dele estava fazendo de extorquir traficantes. Na véspera do depoimento dessa testemunha, o Adriano é acusado de matar essa pessoa. E o Queiroz, para ajudar o amigo, que tinha matado com ele no ano anterior uma pessoa, começa a fazer esse lobby junto com a família do Bolsonaro, e é a partir daí que vêm as oferendas, as medalhas, tudo mais que o Flávio concede para ele. Em 2006 ele entra para o gabinete do Flávio, né? E começa a organizar, segundo as investigações aí que a gente está vendo, a rachadinha, né? Distribuindo a verba do gabinete, que seria para os funcionários, para o Flávio. E entra nesse momento a mulher do Adriano da Nóbrega, depois, 10 anos depois, vai entrar a mãe do Adriano no gabinete do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, né? Só que nesses 10 anos, o Adriano Magalhães da Nóbrega ele vai se tornar um dos bandidos mais perigosos da história moderna do Rio, né? Não apenas organizando assassinatos e grupos de matadores para o bicho, mas também fazendo sociedades em terrenos de milícia, inclusive na área de Muzema, vendendo prédios irregulares. Um deles desabou, matou mais de 20 pessoas, tendo sociedade no jogo, tendo como sócio um miliciano que vai fazer sociedade com um grande traficante do Rio, que é o Fernandinho Guarabu, que é do Morro do Dendê, na Ilha do Governador.
E tendo uma ascendência muito grande nessa cena criminal, porque eles também pagavam policial para não ter os homicídios deles investigados. Então ele vira um cara muito poderoso. E apesar de todo esse poder, a família, o Queiroz e a família Bolsonaro continuam defendendo o Adriano, a ponto deles compartilharem o mesmo advogado e a ponto de, em 2016, quando todo mundo sabia do perigo e do envolvimento do crime que o Adriano tinha, eles contratarem a mãe do Adriano para o gabinete do Flávio, né? Então essa conexão do Fabrício com o Adriano e com a família Bolsonaro é impressionante, né? Se fosse um prefeito de uma cidade do interior, de uma zona rural do Brasil, a gente já ficaria escandalizado. Imagina com o presidente do Brasil, né? Totalmente. O Adriano, você falou ali rapidamente, mas é bom que eu não sei se as pessoas sabem, que foi homenageado na cadeia, não é isso? Sim, quando estava preso. Quando estava preso e sempre com esse discurso de ser um herói de guerra porque matava bandido, né? Isso sempre fez parte do discurso do Bolsonaro, né? Como se você, quando matasse bandido e tivesse fardado, você pudesse fazer qualquer coisa. É uma apologia da violência paramilitar, uma apologia da violência miliciana. Sempre fez parte da carreira do Bolsonaro, ele sempre falou sobre isso abertamente, né? Então, as coisas vão casando, vão conectando, né? Ele, no fundo, era um representante ideológico dessa força miliciana que defende a violência paramilitar contra o crime paramilitar contra o crime do tráfico, por exemplo. Sempre fez parte dos discursos da família, né? O Bolsonaro falou abertamente isso em plenário, o Flávio também, né? Eles falaram, inclusive, que era bom, né? Que depois eles acabaram falando, acabou se desvirtuando, mas eles sempre apoiaram, inclusive, é isso que você falou, abertamente. Quando a gente diz abertamente, não é na entrevista, não é ali para os amigos, a gente fala na Câmara mesmo, né? Ele vai lá e defendeu. Não, falando que teve uma denúncia contra um grupo de extermínio o Bolsonaro no Congresso, quando teve uma denúncia contra um grupo de extermínio na Bahia que vinha matando jovens, ele falou que queria importar esse grupo de extermínio para o Rio de Janeiro para matar bandidos. O Flávio Bolsonaro apresentou um projeto de lei para regulamentar as milícias. O discurso sempre foi muito em defesa desse tipo de violência paramilitar, como se isso fosse uma solução e não um problema, né? Existe alguma possibilidade, tudo na teoria aqui, tá? Você não vai afirmar nada, logicamente, a gente não tem essa prova, não vai falar. Mas existe alguma possibilidade da família Bolsonaro não saber dessas atividades escusas de Adriano da Nóbrega e Fabrício Queiroz? Olha, eu perguntei isso para um policial que investiga a milícia, né? Porque a gente não sabe, enfim, né? É difícil saber exatamente como essas informações circulam. Eu perguntei para ele, as pessoas sabiam que o Adriano da Nóbrega era bandido e tinha esse grau de envolvimento, né? Em 2016, quando o Flávio contrata ele para o gabinete, esse policial me respondeu, olha, é o seguinte, o Adriano da Nóbrega, toda a polícia que estava investigando milícia sabia que se encontrasse com ele na rua, você tinha que sacar a arma porque ele estava ali para te matar. Então ele era o grande pavor da polícia do Rio que investigava a milícia. Ele era sabido como matador de policial, muitas vezes em nome da milícia. Então isso era sabido por toda a força policial, né? Então eu acho que até pelo envolvimento do Queiroz com ele e a relação estreita com a família e todas essas conexões, era impossível não saber. O Adriano foi morto. Que ano foi que ele foi morto? Foi em 2020, começo desse ano. Foi esse ano, eu achei que era ano passado, foi esse ano. Fevereiro desse ano, Lá na Bahia. Antes da pandemia. Como é que foi isso? Fala um pouco só para o pessoal entender, até que a gente está dizendo aí do Adriano da Nóbrega, ele com certeza saberia muita informação que se fosse interrogado, investigado, resolvesse falar, ia dar ruim para muita gente, né? Ele estava foragido por causa de uma operação que chamava Os Intocáveis, investigando a venda de apartamentos em Rio das Pedras e Muzema, que 3 meses depois, quando ele fugiu, 3 meses depois o apartamento ia desabar. E ele estava sendo investigado como um dos chefes desse grupo que construía esses apartamentos em áreas proibidas. Só que quando ele foi dada a ordem de prisão e eles foram prender ele em flagrante, ele fugiu e ficou 1 ano foragido. E quando se descobriu, ele estava na Bahia. Eu falei com um advogado do Adriano, que depois virou advogado do Queiroz, o Dr. Catapreta, que é um advogado de Brasília, enfim, super sério, né? Mas ele estava me contando que 1 semana antes do Adriano morrer,
ele ligou para o Adriano porque ele achava que o processo do Adriano era frágil e que ele conseguiria desconstruir aquele processo e conseguir um habeas corpus para manter o Adriano fora da prisão. Então ele ligou para o Adriano e falou: Adriano, é o seguinte, volta, se entrega, porque eu vou conseguir um habeas corpus, eu tenho, te garanto aqui, eu estou vendo, estou lendo o processo, tem instrumentos para te manter livre. Venha para cá. E ele, segundo o advogado, o Adriano respondeu: olha, doutor, o senhor não está entendendo, eles vão me matar, eles querem me matar, não tem como eu voltar. E ele não deu muita bola, continuou trabalhando no processo, achou que era um certo exagero, e uma semana depois ele foi morto, né? E o advogado não entendeu direito o que ele estava, quem seriam as pessoas que queriam matá-lo. Só que foi uma operação do BOPE, né? 70 homens do BOPE da Bahia cercaram uma casa. Era o caso de você esperar ele se entregar ou aguardar, mesmo que fosse por cansaço, uma rendição, né? Mas não, eles foram na ofensiva, o Adriano, segundo eles, disparou contra eles, e eles tiveram que executar o Adriano e ele foi para o túmulo com todos os segredos que ele tinha, né? Sim. E aí, pensando no Queiroz, que é quem sobrou dessa parceria, eu sempre fiquei muito assim pensando, por que esse cara tá vivo, no sentido de que ele sabe tanta coisa, ele sabe tanto podre, que provavelmente muita gente quer matá-lo, enfim, nesse submundo aí de milícias e tal. Mas ele é um cara poderoso, né? O Queiroz. E eu acho que, na verdade, assim, até sobre o Adriano e o próprio Rony Lessa, que foi acusado da morte da Marielle, e o Elcio Queiroz, eu acho que existe um código de honra que existe, inclusive, entre os militares. Você vê, durante a ditadura, foram pouquíssimos os militares que relataram o que aconteceu nos porões, né, e contaram os casos de tortura. Foram mais de 20, 30 anos nesse tipo de investigação. É uma dificuldade de você extrair as informações desse grupo, que você via que tinha um pacto de silêncio de aliados em guerra, né? E eu acho que tem um pouco esse espírito desse grupo também, né? O próprio Queiroz, você vê que ele é muito resistente a falar, a prestar qualquer informação. Então, esse código do silêncio, enfim, parece ser respeitado por enquanto, tal, até que a gente toma um susto, como no caso do Adriano foi um susto. Mas concordo, ele tem muita informação, né? Se ele começa a falar, a República cai, né? A gente está vendo pelo caso das rachadinhas aí, a quantidade de provas mostrando o que era feito no gabinete do Flávio e da família também. Total. Para quem também está chegando agora, é sempre bom lembrar, estamos falando do livro A República das Milícias, do Bruno Paes Manso, que está aqui conversando com a gente. Ah, ótimo. É porque o meu, só para justificar para as pessoas, o meu está por dentro. Aí não é bonito assim. Mostra de novo para o pessoal ver a capa amarelinha aí. Olha aí, ó. Yes. Muito bom. Tá de cabeça para baixo para a gente, tá ao contrário para a gente, na verdade. Não, tá invertido. Tá refletindo, mas o pessoal dá para entender. A República das Milícias. Muito bem. E aí, dentro disso, o quanto pela sua investigação, eu vou querer daqui a pouco entrar também, porque você ouviu pessoas bem perigosas. Aquela descrição da cena das gaiolas, eu quero que você conte pra gente, que eu acho aquilo ali é muito cinematográfico. A gente vai ter que fazer um filme sobre o seu livro. O quanto a polícia, o quanto você sente que a polícia do Rio de Janeiro está corrompida por essas milícias e como limpar a polícia disso? Eu acho que o envolvimento é histórico e muito antigo e fugiu do controle da polícia. Eu acho que a minha impressão é a seguinte: essa conexão com a contravenção é muito antiga, né? Desde os anos 60 havia essa conexão, e quando ocorreu o crescimento da venda de drogas, essa conexão até fazia sentido, essa ligação fazia sentido, porque o grande bode expiatório, o inimigo, era o traficante. Mas conforme as milícias foram crescendo e a contravenção foi entrando também nessa rede de parcerias com os milicianos, a coisa foi ganhando uma outra dimensão e a polícia perdeu o controle sobre o crime. E perdeu o controle sobre esse jogo de cintura que eles achavam que eles poderiam ter, de conseguir ter a ordem, manter a ordem, apesar dessa relação meio promíscua que eles tinham, né? Com as milícias isso fugiu do controle e agora não tem mais como voltar atrás porque eles estão muito comprometidos já, né? Então, eu acho que, assim, a minha impressão é que, acima de tudo,
é necessário assumir o tamanho do buraco e assumir a dimensão dos erros, né, que aconteceram no Rio. E é um pouco isso que o Freixo fala, mas eu concordo em relação a isso, que você precisa ter... Não adianta um partido apenas levantar a bandeira, ficar dando porrada em ponto de faca, denunciando milícia, ser o mártir da política carioca, né? Você tem que ter uma união dos partidos compromissados com a democracia, com o Estado de Direito, assumindo a dimensão do problema para exigir uma reforma profunda que passe, inclusive, por anistias, como aconteceu em outros países, como na Colômbia, no México, né? Eu acho que isso pode ser entrado na negociação, né? Para você reformar e começar meio que do zero, porque a coisa degringolou, né? De uma forma que é necessário assumir uma reforma profunda, senão a coisa não vai dar jeito, né? Mas assumir essa reforma profunda é um esforço hercúleo de muita gente junta, né? Porque não vão deixar. A verdade é que não vão deixar, né? Exatamente. Por isso que essa insistência que eu acho válida na política aí do Rio, muito encabeçada pelo Marcelo Freixo, de você ter um pacto entre as forças democráticas, né? Porque o buraco é muito grande, né? O problema do Rio é muito profundo. Então, é necessário encarar, assumir o tamanho do problema, não ficar empurrando com a barriga, porque a próxima crise é questão de meses, sempre, enquanto não houver uma mudança estrutural, né? Você está falando do Freixo, é bom falar um pouquinho para as pessoas. O Freixo foi o relator da CPI das milícias aqui no Rio de Janeiro, e ele investigou e prendeu. Fala um pouco desse acontecimento, você que sabe números e tal, para as pessoas que... A gente está falando do Freixo, as pessoas às vezes não sabem quem é o Marcelo Freixo, quem não é do Rio, ou sabe, mas é o cara de esquerda do PSOL, as pessoas têm um pensamento meio... O Freixo foi a pessoa que presidiu a CPI das milícias em 2008, depois dessa crise, e trabalhou junto com a Draco, né, com o Cláudio Ferraz, que era um delegado que também vinha fazendo uma investigação importante já na Polícia Civil. E quando eles trouxeram os holofotes da imprensa, depois daquele escândalo da tortura dos jornalistas, mais de 200 milicianos foram presos e, ao longo dos anos, outras centenas de milicianos foram presos também, né? Então, o que aconteceu é que alguns amigos do Rio me falavam que antes da CPI, e agora tem antes e depois da CPI, antes da CPI é a Jurássica Milícia, que é a milícia que você tinha pessoas que se sentiam tão impunes e à vontade com os políticos que se candidatavam a cargos eleitorais, eram eleitos vereadores, deputados, caso do Jerominho, do Natalino, do Nadinho do Rio das Pedras, do Cristiano Girão, pessoas que se arriscaram na política, né? Só que depois dessa visibilidade da prisão dessas pessoas, as milícias mudaram a forma de atuar. Tem um livro de um pesquisador do Rio, que é o Inácio Cano, que até o título é No Sapatinho, passaram a atuar na retaguarda, bancando outras lideranças para não ficarem tão expostas como antigamente. E essa descrição foi fundamental para que elas crescessem depois da CPI das milícias, porque é uma coisa muito evidente, a prisão ela não resolve. Você pode prender 1000 pessoas, só que se o dinheiro que eles ganham continua correndo, se os negócios continuam abertos, se as oportunidades de negócios criminais continuam os mesmos, vai entrar logo na sequência um outro depois que um é preso, porque tem sempre pessoa disposta a se arriscar para continuar ganhando a mesma quantidade de dinheiro que eles ganhavam. Então, enquanto você não cessar essa máquina de dinheiro nos territórios, e essa máquina criminal que produz esses recursos, você não lidar com as causas, né? Você não consegue acabar com o problema. E a CPI das milícias é uma evidência disso, né? Prendeu muita gente, mas elas foram se reinventando, colocando outras pessoas de outros perfis e continuou mais forte do que nunca. E políticos, governadores, prefeitos, nenhum foi muito atrás deles, né? Tem um certo rabo preso, parece, de políticos, de governadores que entram no Rio de Janeiro, de não investigar muito aquilo, não quer se meter muito com essa coisa de milícia. É melhor matar traficante, vamos bater lá naquilo, né? É engraçado que eu acho que isso tem uma parte do livro que eu conto um pouco essa malandragem da polícia, que junto com o exército foi muito importante para a venda de armas pesadas e para munição, desvios de munição para os traficantes. Eles forneciam, inclusive vendem armas para os traficantes dos morros, né? E eu
perguntei para alguns policiais, bom, mas eles não são as vítimas do próprio armamento que eles vendem? E ele falou, não, você tem que entender a malandragem. Tem dois aspectos aí. De um lado, quando os grupos rivais, como o Comando Vermelho, o Terceiro Comando, a ADA, estão brigando entre si, se matando entre si, eles ficam mais fortes. A polícia fica mais forte porque é um processo de autodestruição entre o tráfico, por um lado. E, por outro lado, a polícia ganha um grande capital político, porque esse pânico que essas balas perdidas, essas guerras provocam, faz com que a população considere a polícia indispensável. Se a polícia sair, o crime vai tomar conta da cidade. Então, essa venda, eles ganham com o medo, eles ganham com o desespero das pessoas e com esses conflitos no meio da cidade, eles são vistos como indispensáveis e podem continuar fazendo os negócios que eles fazem. Então, quando um governador entra e assume o poder no Rio, é a mesma coisa que você passe a pilotar um Boeing e tenha que consertar o motor durante o voo. Assim, é uma decisão difícil, porque pode dar um erro enorme e todo mundo perder. Então, assim, o governador que assume nunca tem a coragem de bater de frente com as polícias. Ele muitas vezes fica na mão dessas polícias porque o medo da população de ficar na mão dos criminosos sempre é muito grande. Então, essa malandragem, esse jogo de poder, é muito interessante como os governadores acabam ficando refém desse medo e desse desespero que as pessoas têm no crime, do crime, né? Então, é um balanço difícil de você lidar. Eu me colocando no lugar de um político que assume no Rio, você imagina comprar briga com a polícia no começo da sua gestão? A bronca que você compra, né? Agora, você falou mesmo, imagina comprar uma briga com a milícia. Escrevendo um livro desse, você comprou briga com a milícia? Olha, engraçado, por exemplo, muita gente ficou preocupada, né? Porque tem alguns casos, o caso do Tim Lopes, né? Que foi morto na Vila Cruzeiro, no caso pelo Comando Vermelho, teve o caso desses repórteres do Dia, tal. Mas a imprensa do Rio é muito aguerrida e publica muita coisa sobre milícia também. Então isso é uma coisa que eu já... Bom, não é assim, gente. E além disso, esses dois exemplos que eu dei, eles eram jornalistas que quando eles entraram nesses lugares, eles estavam meio que fazendo o papel de investigador de polícia, quase. Eles estavam tentando entender alguma cena para denunciar um crime que poderia tornar vulnerável o criminoso e o criminoso poderia ser preso, né? Isso não é perdoado no crime, né? Se você está no lugar para fazer o papel de polícia, para denunciar, para atrapalhar a vida dele diretamente, efetivamente, você realmente fica exposto. No meu caso, não é esse papel de polícia que eu tento fazer. Eu tenho um lado mais antropólogo, mais etnógrafo, que está tentando entender a cabeça dos caras, as razões dos caras, os valores deles, por que eles se acham heróis, sabe? Então, é quase uma coisa mais de um terapeuta. Quando você vai na terapia, você olha para dentro de si mesmo e tenta entender suas sombras, seus medos, seus ódios, né? Para você racionalizar sobre eles e amadurecer. A partir da racionalização desse olhar interno que você tem, você amadurece. Eu acho que o meu trabalho também de jornalista é um pouco esse, investigar, olhar para dentro, assim, racionalizar sobre os nossos ódios, sobre as nossas sombras, para tentar amadurecer a partir do momento que a gente racionaliza sobre os nossos dramas. Isso não implica nenhum risco para o miliciano propriamente dito, diretamente para um indivíduo que vai se sentir vulnerável e vai falar, não, eu tenho que apagar esse cara, sabe? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, eu trabalho com redução de danos e não sou nenhum louco, tenho apego à vida total, trabalho com isso. Você conversou com alguns milicianos, né? Teve umas situações curiosas, assim, que você relata no livro, que são muito saborosas de ler, mas imagino que na hora não deve ter sido tão saboroso assim para você. Eu queria que você falasse de alguns desses encontros e falasse do encontro das gaiolas, que eu acho aquilo uma imagem maravilhosa. Aquilo é sensacional. E, na verdade, eu não me senti com medo nesses momentos, em nenhum desses momentos, porque eu era apresentado por pessoas de confiança desses milicianos. Eles sabiam que eu ia lá perguntar e tudo mais. E uma dessas pessoas que eu fui entrevistar, a pessoa que me apresentou a ele já tinha me explicado isso. Olha, ele tem uma sala que é uma sala antigrampo, que ele leva, quando ele vai fazer conversa com político, com gente da cena do crime, ele leva para essa sala para evitar
algum tipo de gravação. E essa sala antigrampo, e aí é muito Rio de Janeiro, né? É muito Brasil também, era uma sala com 40 gaiolas de passarinho cantando o tempo inteiro, piando o tempo inteiro, que dificultava você ouvir até a conversa dele, né? O que ele estava te contando. Então, puta, isso eu também achei sensacional, uma cena de cinema, né? Era uma sala pequenininha, tem uma mesa ali no meio e era tanto barulho, é tudo fechado, que era tanto barulho de passarinho que pro grampo que estaria aqui em você não tem como pegar de tanto barulho, é isso? Exatamente. Não era tão pequena, era um pouco espaçosa até, mas tinha essa malandragem assim de dificultar a conversa, a gravação, qualquer tipo de problema. E também teve essa figura inicial que eu conversei, que era o Lobo, né, que eu conto também, que foi uma figura que surgiu meio por acaso e que, na verdade, tinha algumas tatuagens de morte, ele era muito orgulhoso do tempo que ele tinha passado na milícia e já não era mais miliciano. Mas é interessante porque ele me contou vários casos de assassinatos e mortes e conflitos que ele viu, mas ele me parecia, acima de tudo, um soldado que, depois de ter participado numa guerra, estava vivendo a vida civil e lembrava do passado e das mortes que ele praticou ou que ele testemunhou como algo que tinha a ver apenas naquele contexto de guerra. Como ele não estava em guerra, mas ele era uma pessoa normal, que levava o filho, o enteado, num curso de gastronomia, que ficava preocupado se ele ia voltar seguro para casa ou não. Era uma pessoa normal. Então, essa disposição para a violência e esse orgulho que ele tinha de ter sido miliciano, é porque naquele momento ele achava que estava fazendo bem para a comunidade que ele administrava, que ele geria. Então, isso para mim é interessante também, porque eu não estava lá para julgar, eu estava lá para ouvir, mas entender um pouco essa percepção que eles têm, né? Por que o homicídio, um cara que tatua mortes e fala com um certo orgulho dos homicídios, como é que isso pode, né? Então, dentro desse contexto que ele achava que os homicídios eram necessários para você afastar o tráfico, para você garantir a segurança das pessoas, tudo isso para mim é informação que ajuda a entender um pouco como é que funciona essas distorções que a gente passa a viver, né? Por que a gente chega nessa tragédia, né? Como é que a gente produz essas pessoas que pensam dessa forma? Você falou isso agora, que eles têm orgulho com esses milicianos todos que você conversou, todos eles acham que estavam fazendo um trabalho essencial, inclusive. Sem dúvida, sem dúvida. Claro que também estão ficando ricos, né? Estão ganhando muito dinheiro e têm muito poder. Mas eles acham que muitos deles são dos próprios bairros que eles dominam, né? Então muitos deles nasceram nos bairros que eles passam a controlar. Então você tem essa ideia de que a violência é uma solução, não é um problema. E esse é o grande problema que a gente tem o desafio de desconstruir, que é muito comum no brasileiro, de que achar que a violência pode ser um instrumento para a ordem, que a violência pode ser um remédio, e não o problema que está nos matando, que está nos envenenando, né? Essa desconstrução é muito complicada de ser feita. Você sente que esse pensamento de violência pode resolver os problemas é uma coisa que está crescendo ou uma coisa só que está ficando mais evidente? O brasileiro, para falar dessa entidade brasileiro, ele sempre gostou do bandido bom e bandido morto? Ele sempre achou que no fim das contas é bom que mate essas gente toda? Ou é uma coisa que agora está mais instituída? Não, isso vem de muito tempo. Tem os primeiros grupos de extermínio são nos anos 50 e 60, né? Os Esquadrões da Morte, alguns heróis, como o Sérgio Paranhos Fleury aqui em São Paulo, tinha modinha de viola para ele era considerado um herói. O próprio Mão Branca tem um funk famoso dos anos 70, em homenagem ao Mão Branca, que matava gente na Baixada Fluminense. Então isso faz parte um pouco da nossa história. Isso tem a ver com instituições frágeis, né? Porque é aquilo que eu estava falando, é muito importante você ter a sensação de segurança, sensação de ordem, sensação que você vai trabalhar, que seja 15 horas por dia para ganhar um salário mínimo, mas você não vai ser roubado no ponto de ônibus. Isso é necessário, as pessoas precisam disso para sobreviver no dia a dia. Então, esse desejo, essa demanda por ordem, por previsibilidade, por segurança é muito grande. E quando o Estado é frágil, quando as instituições são frágeis, quando a polícia é corrupta,
e deixa vácuo de poder, logo um